Graça e paz, povo metodista. Estou entrando aqui novamente, porque aqui a minha deu conexão lenta. E eu não conseguia ter certeza se você ia conseguir entrar ou não. Mas vamos dar continuidade aqui, tá bom? Então hoje é o plano de leitura 69, dia 69. Nós estamos lendo Deuteronômio do capítulo 29 ao 31. Então pode ir cumprimentando seus irmãos e irmãs com a paz do Senhor. Estou recomeçando aqui, que a minha conexão deu uma travadinha aqui. Então estou recomeçando aí para a gente trabalhar junto esse plano de leitura, tá bom? Então vamos saudando nossos irmãos e irmãs aí com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Ainda estou um pouquinho fanhosa, mas estou bem melhor do que ontem, então eu agradeço as orações, amém? Deus abençoe a todos e todas, tá bom? Deus abençoe, amém. Amém. Sejam bem-vindos e bem-vindas, né? Em nome de Jesus. Então, gente, fica aqui já um pedido de oração. Eu até comentei com a pastora Priscila, hoje pastora em Morro Alegre, distrito de Xerém, que eu ia estar convocando aqui o grupo para estar orando pelo Daniel, o esposo dela, que nós oramos aqui no mês passado. Ele teve uma convulsão, diagnosticaram um furinho no coração. Está sobre tratamento para ele fazer uma cirurgia, né? A partir agora desse mês. Só que hoje, por sorte, ele estava em casa com amigos, né? Ele teve outra convulsão. E aí foi internado às pressas. Então eu peço a oração de vocês, que Deus dê vida ao Daniel, que Deus dê cura ao Daniel, traga-o para casa curado, né, prontamente restabelecido, e autorize nessa cirurgia que, segundo os médicos, ele precisa fazer. Amém? Mas nós vamos estar aqui agora lendo, até porque amanhã tem que acordar bem cedo, que também vou estar indo na minha cirurgia, né, que eu vou fazer a cirurgia de 2 implantes, né? Eu espero estar aqui amanhã, tá bom? Mas se houver algum problema, lembrando que eu antecipei, né, no dia 1º eu antecipei aí capítulos, né? Era só o capítulo 1 no dia 1º de março, era só um capítulo, e eu acabei lendo 2. Eu somei, né? Eu juntei os capítulos para que a gente hoje, aliás, é dia 28 de fevereiro, era só Deuteronômio 1. E aí eu juntei Deuteronômio 1 até o 3, para que amanhã na cirurgia a gente pudesse, caso seja necessário. Se eu conseguir falar, eu vou estar aqui. Se eu não tiver, eu aviso a você, mas nós não vamos atrasar o nosso plano de leitura, amém? Vamos então, gente, começar com a oração. Eu não estou conseguindo ver vocês aqui. Para mim não está aparecendo. Para mim não está aparecendo aí a saudação de vocês. Mas eu estou vendo aqui que somos já 33 daqueles que saúdam, né? Que falam aqui. Então eu vou começar, tá bom? Vamos orar então? Pense aí no Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, eu me uno ao nosso grupo de leitura da Bíblia, Senhor, por um ano, pedindo, Deus, que o Senhor abençoe a leitura de hoje, que o Senhor renove nossas forças para quem já trabalhou, Senhor, para quem está chegando do trabalho, para quem está chegando da faculdade, renova as forças, Deus, para que juntos possamos fazer a leitura da Tua Palavra. Também quero, Senhor, pedir para que o Senhor não deixe que a palavra fuja do nosso coração, mas que ela fique guardada no nosso coração, a essência da palavra fique guardada no nosso coração e mente. Vem falar conosco, Senhor, vem nos ensinar, Espírito Santo. Tua palavra diz que o Senhor nos ensinará todas as coisas, então nos ensina, Senhor, sobre a Tua palavra e, acima de tudo, para que a gente viva a palavra que é a Tua vontade. Nós oramos pedindo a Tua bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Então vamos lá? Vamos lá então. Olha só. Deuteronômio, capítulo 29.
Agora é o quarto discurso de Moisés. E aí Deus faz nova aliança com o povo. Então vamos lá. São essas as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que havia feito com eles em Horebe. Moisés mandou reunir todo o Israel e então lhes disse: vocês viram com seus próprios olhos tudo que o Senhor fez na terra do Egito, com o faraó, com todos os seus servos e com toda a sua terra. Viram grandes provas, sinais e grandes maravilhas. Mas até o dia de hoje, o Senhor não deu a vocês um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Deixa eu comentar aqui isso, que é o verso de número 4. Israel, o povo, todo aquele povo, não conseguia entender que Deus, ele queria só uma coisa. Ele fez tudo aquilo, né? Ele venceu ao rei do Egito. Ele sucumbiu seus cavalos e seus cavaleiros quando perseguiram, né, a Israel no meio do mar. Ele abriu o mar vermelho. Ele enviou 10 pragas. Tudo aquilo que Deus fez, Deus só fez porque ele queria um relacionamento com esse povo, por causa da sua promessa feita a Abraão. Então, o que Deus queria deles era só isso, que eles entendessem isso, e que Deus, o que Deus acabou não dando a eles, porque eles não entenderam, Deus deu a nós cristãos, a cada um de nós. A cada um de nós, Deus deu por quê? Porque Ele nos deu o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo em mim e em você nos faz entender o que eles não conseguiram entender com grandes e poderosos feitos. Eu não preciso que o mar vermelho se abra. Eu não preciso que Faraó venha sucumbir com seus cavaleiros. Eu não preciso disso para que eu creia nesse Deus e eu queira adorá-lo, sabe, magnificar o nome do Senhor. E isso Ele deu para mim, deu para você através do Espírito Santo. Mas o texto aqui está dizendo que Deus, né, não tinha dado a Israel, né, nem coração para entender, nem olhos para ver e nem ouvidos para ouvir. Aí vamos lá, verso 5. Durante 40 anos eu os conduzi pelo deserto, e nesse tempo, então, não envelheceram as roupas que vocês usavam, nem se gastaram as sandálias que vocês calçavam. Vocês não comeram pão, não beberam vinho ou bebida forte, para que soubessem que eu sou o Senhor seu Deus. E quando chegaram a este lugar, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, saíram ao nosso encontro para lutar contra nós, e nós os derrotamos. Tomamos a terra deles e demos por herança aos Rubenitas, aos Gaditas e a meia tribo dos Manassitas. Portanto, guardem e cumpram as palavras desta aliança, para que vocês prosperem em tudo o que vocês fizerem. Essa é a promessa de Deus, tá, gente? Prosperar em tudo que você tocar a mão e aonde a planta do teu pé tocar. É assim, é desse jeito. Amém? Então vamos lá. Verso 10. Hoje, todos vocês estão diante do Senhor seu Deus. Os chefes das tribos, anciãos, os oficiais, todos os homens de Israel, as crianças, as mulheres e os estrangeiros que se encontram no arraial, desde o rachador de lenha até o tirador de água, para que entrem na aliança do Senhor seu Deus e no juramento que hoje o Senhor seu Deus está fazendo com vocês, para que hoje os estabeleça por seu povo e ele seja o Deus de vocês. Para que seja o Deus de vocês. Para que hoje os estabeleça por seu povo e ele seja o Deus de vocês, como lhes prometeu e como jurou aos pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó. Não é somente com vocês que faço essa aliança e este juramento, porém, com aquele que hoje aqui
está conosco diante do Senhor nosso Deus, e também como aquele que não está aqui hoje conosco. Porque vocês sabem como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais vocês passaram. Viram as suas abominações e os seus ídolos, feitos de madeira e de pedra, e viram também a prata e o ouro que havia entre elas. Que entre vocês não haja homem nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus e vá servir os deuses destas nações. Que não haja entre vocês raiz que produza erva venenosa e amarga. Ninguém que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz, mesmo que eu ande na teimosia do meu coração, pois isso destruiria a terra molhada como a seca. A versão minha aqui, eu já falei a vocês, né? É a versão Almeida atualizada, mas na versão revista e atualizada, onde ele diz: se isso destruiria a terra molhada com a seca, vai estar dizendo acrescentar a sede à bebedice, né? Para você entender melhor. Então, quando ele diz: não diga lá no teu coração que você vai ter paz, mesmo andando em teimosia, pois isso acrescentaria sede à bebedice. Quer dizer, já não está bem, ainda vai beber mais ainda. Já está bêbado, ainda vai se embebedar mais ainda, porque ele está dizendo que a pessoa que falar essa maldição tem nada a ver comigo, eu não acredito, isso não vai pegar em mim. E tem crente assim, não tem, gente? Tem crente assim. Ah, não tem nada a ver, eu posso fazer isso, vai acontecer nada, né? Ele está dizendo: não acrescente sede à bebedice. Então, o que o Senhor está ensinando aqui? Ninguém seja altivo, soberbo, orgulhoso, né? Ao ponto de pensar que sabe mais do que Deus. Se Deus está falando, não escute a maldição e pense: vou ter paz, eu vou ter paz, mesmo que eu ande na teimosia do meu coração. Então Deus está explicando isso aqui, gente. Isso aqui está entre linhas, né? Que o seu coração não seja altivo ao ponto de pensar que você sabe mais do que Deus. Ele nos salva dos pecados, eu não tenho dúvida disso. Mas ele nos salva para quê? Para vivermos numa liberdade vigiada pelo Espírito Santo. Não é viver para fazer o que eu quero, mas é viver para fazer a vontade dele. Então, no verso 20 diz assim: o Senhor estará disposto a perdoá-lo. Pelo contrário, a ira do Senhor e o seu zelo se acenderão sobre tal homem, e toda a maldição escrita neste livro cairá sobre ele. E o Senhor apagará o nome desse homem da face da terra. O Senhor o separará de todas as tribos de Israel para a calamidade, segundo todas as maldições da aliança escrita no livro da lei. Então, a geração vindoura e os filhos que vierem depois de vocês e os estrangeiros que virão de terras remotas verão as pragas desta terra e as suas doenças com que o Senhor terá afligido. Verão toda a terra abrasada com enxofre e sal, de modo que não será semeada, nada produzirá, nem acrescentará nela erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Admá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Sim, todas as nações verão isso e perguntarão: por que o Senhor fez isso com esta terra? Qual foi a causa do furor de tamanha ira? Então se dirá: porque abandonaram a aliança que o Senhor, Deus de seus pais, fez com eles, quando os tirou do Egito. Eles foram e serviram outros deuses e os adoraram, deuses que não conheceram.
e que ele não lhes havia designado. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, trazendo sobre ela toda a maldição que está escrita nesse livro. Com ira, indignação e grande furor, o Senhor os arrancou de sua terra e os lançou para outra terra, como hoje se vê. As coisas encobertas, eu gosto muito desse versículo. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, o que Deus, amados, ele está ensinando aqui, né? Que se Israel não andasse segundo os mandamentos, não andasse segundo os preceitos de Deus, ainda que estivessem na terra, né? É uma terra que mana leite e mel, prometida, né? Tudo isso. Mas ainda que eles estivessem nessa terra que o próprio Deus levou, e eles servissem outros deuses e deixassem o Senhor, né? Eles seriam conquistados por outros povos e eles seriam mantidos em cativeiro. Aconteceu isso? Aconteceu. Aconteceu. Israel foi conquistado pela Síria e Judá foi conquistado pela Babilônia, cativeiro babilônico, né? Então, você vê, Deus, ele é bom e ele quer fazer o que é bom para a nossa vida. O problema é a teimosia do nosso coração. Por isso, esse mesmo Deus que disse, se vocês não ouvirem, se vocês não obedecerem, vai acabar mal para vocês. Mas esse Deus também procura que a gente se arrependa. Se a pessoa se arrepende, se a nação se arrepende, Deus volta atrás. Como aconteceu, por exemplo, quando Deus levantou Ciro. Você vai ver isso lá em 2 Crônicas 36, verso 23. Deus levanta Ciro e Ciro sai em defesa do povo de Deus e ainda por cima ele diz, eu vou construir um templo em Jerusalém, né? Mas isso Deus quer fazer com o povo dele. Mas não adianta dizer que é povo, mas não anda na presença de Deus. Anda na minha presença, Abraão, e ser perfeito. Amados, Deus exige perfeição. E o primeiro passo da perfeição é a obediência. Amém? Capítulo 30. Quando todas essas coisas vierem sobre vocês, a bênção e a maldição, que pus diante de vocês, se vocês se lembrarem delas entre todas as nações, para onde o Senhor, o seu Deus, os lançar, e voltarem para o Senhor, seu Deus, vocês e os seus filhos, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e derem ouvidos à sua voz, segundo tudo que hoje lhes ordeno, então o Senhor, o seu Deus, mudará a sorte de vocês. Como eu disse, né, nações se levantaram e levaram Israel e Judá cativo. Mas Deus levantou Ciro para salvar Israel. Então o Senhor, seu Deus, mudará a sorte de vocês e se compadecerá de vocês e os reunirá de todos os povos entre os quais o Senhor, o Deus de vocês, o havia espalhado. Ainda que os desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, desde aí o Senhor Deus os ajuntará e os trará de volta. Deixa eu fazer um parêntese aqui, né, gente? Essa vai ser uma das características da volta do Senhor, né? Quando o Senhor trouxer de volta a Israel todo o povo judeu na face da terra, todos os que estão espalhados no mundo inteiro, gente, no mundo inteiro. Tem judeus na Alemanha, tem judeus na França, tem judeus aqui no Brasil, né? Tem judeu no mundo inteiro. Esse vai ser um dos sinais da volta do Senhor. Eles ouvirão o chamado do Senhor e eles voltarão de todas as nações da terra. Desde aí, o Senhor, seu Deus, os ajuntará e os trará de volta. Verso 5. O Senhor, seu Deus, introduzirá vocês na terra que seus pais possuíram e dela vocês tomarão posse.
Ele fará bem a vocês e os multiplicará mais do que a seus pais. O Senhor, seu Deus, circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes para que vocês amem o Senhor. Vocês amem o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, para que vocês tenham vida. Olha, amados, como isso aqui tudo é muito interessante. Porque nós ouvimos aqui o Senhor falar, né, a palavra falar através de Moisés, que Deus havia endurecido o coração de Israel para que eles não entendessem, para que eles não vissem, para que eles não ouvissem. Agora o Senhor está aqui falando, se eles ouvirem, Deus vai trazê-los de volta e Deus vai fazer com que eles tenham vida. Uma das coisas que todo Israel não ouviu, né, viu, mas não entendeu com o coração, né, e acabou, por isso, apesar de estar olhando, não viu, né, corretamente, é que Jesus é o Messias. E Jesus é o Filho de Deus, o enviado de Deus, e que voltará numa segunda volta. Mas eles não viram, mas Deus dará coração para entender. Mas a palavra também vai falar que se a queda de Israel redundou em peso de glória para nós gentios, porque nós fomos incluídos nessa promessa, por quê? Porque Israel rejeitou o Messias. Ele veio para os convidados, mas os convidados não quiseram. Então foi entregue a nós, os gentios. Mas a Bíblia diz que se isso redundou em peso de glória para nós, imagine quando todo Israel reconhecer que Jesus é o Messias. Meu Deus, vai ser tremendo. O Senhor, verso 7, seu Deus, porá todas essas maldições sobre os inimigos de vocês e sobre aqueles que os odeiam e os perseguiram. De novo, vocês darão ouvidos à voz do Senhor e cumprirão todos os seus mandamentos, como hoje lhes ordeno. O Senhor, seu Deus, dará a vocês abundância em tudo o que fizerem, no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais e no fruto da terra, e os beneficiará, porque o Senhor voltará a se alegrar em vocês, para lhes fazer bem, como se alegrou nos pais de vocês. Ou seja, amados, Deus está simplesmente dizendo que Ele prefere abençoar. Ele não quer amaldiçoar ninguém, Ele quer abençoar. Mas para Ele abençoar, nós temos que obedecer. Quando a gente não obedece, a maldição nos alcança. Verso 10. Se derem ouvidos à voz do Senhor seu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro, se vocês se converterem ao Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma. Porque este mandamento que hoje lhes ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de vocês, não está nos céus, para que tenham de dizer: quem subirá até o céu por nós para nos trazer o mandamento e anunciá-los a nós para que cumpramos? E nem está do outro lado do mar, para que tenham de dizer: quem irá atravessar o mar por nós para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós para que o cumpramos? Pois esta palavra está bem perto de vocês, na sua boca e no seu coração, para que vocês cumpram. Aleluia! Amados, isso é para a vida real hoje aqui também, tá, gente? Isso aqui é para a vida real também. Isso não é só ali para aquele tempo, não. Amém, gente? Isso é para agora também. Nós precisamos entender isso, gente. Nós precisamos entender e viver a complexidade e a plenitude dessa palavra. Amém? Porque está perto de nós. E nós que temos Espírito Santo, que não habita em templos feitos por mãos humanas, mas habita em nós. Meu Deus! Né? Que coisa mais linda, né, gente? Está perto de você, na sua boca e no seu coração. Aleluia! Agora, olha que texto lindo. Presta atenção, gente. Versículo 15. Vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal.
Se guardarem os mandamentos que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Mas, se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos e se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra, na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí Deus dá um conselho. Escolham, pois, a vida para que vivam, vocês e os seus descendentes, amando o Senhor, seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, a Abraão, Isaque e Jacó. Gente, tem conselho mais maravilhoso do que esse? Meu Deus! Hoje eu não consigo, não sei porquê, eu não estou conseguindo ver aqui, gente. Espera aí. Eu não estou aqui conseguindo ver os comentários aqui de vocês. Eu não sei o que aconteceu aqui, mas não está entrando. Mas olha bem, gente, que coisa magnífica, né? Deus está dizendo assim, ó, eu não estou impondo nada, mas eu estou explicando a vocês. Eu sou Deus, eu sou o Criador de tudo que há na terra, tudo que há no mundo, sou eu o Criador. E eu quero ter uma relação com vocês de amizade, de amor, né, de paternidade. Mas não depende de mim, é vocês que vão fazer a escolha. Se vocês escolherem a maldição, vocês automaticamente estão escolhendo a morte. Mas se vocês escolherem a vida, vocês estão escolhendo a bênção. E Jesus, ele disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida. Então tudo que Deus fez aponta para Jesus, gente. Isso não é bonito demais, gente? É lindo demais. E isso tem tudo a ver ainda hoje. O que você escolhe? Você escolhe a bênção e a vida, ou você escolhe a maldição e a morte? Porque quem não escolhe o Senhor, automaticamente está escolhendo a morte, né? Então vamos lá no capítulo 31. Agora já são as últimas disposições do discurso de Moisés, porque já está chegando a hora do Senhor recolher Moisés. Então vamos lá. Moisés foi e falou estas palavras a todo Israel. Ele disse: hoje estou com 120 anos de idade. Já não tenho forças para fazer o meu trabalho, e o Senhor me disse: você não passará o Jordão. O Senhor, o Deus de vocês, passará diante de vocês. Ele destruirá as nações que estão diante de vocês, e vocês tomarão posse delas. Josué passará adiante de vocês, como o Senhor falou. O Senhor fará com essas nações o que fez com Seom e Og, o rei dos amorreus, e com a terra deles que ele destruiu. Quando, pois, o Senhor entregar nas suas mãos esses povos que estão diante de vocês, façam com eles segundo todo o mandamento que ordenei a vocês. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, seu Deus, é quem vai adiante com vocês. Ele não os deixará, nem os abandonará. Então, amados, essa última advertência de Moisés a Israel, a verdade é que lhes
vamos dizer assim, lhes custaria caro se eles não obedecessem o Senhor. Eles pagariam um preço alto, né? Se eles não entendessem que ao passar o Jordão, mesmo sem Moisés, quem iria diante deles era o próprio Deus. E esse Deus sustentaria a vida deles. O Senhor vosso Deus é quem vai com vocês. Moisés não vai. Josué está indo. Mas quem vai adiante de vocês para derrotar esses grandes e fortes inimigos lá é o próprio Deus. E essa palavra, gente, é para você também. Quem está diante de você não é o pastor fulano, não é o evangelista ciclano, não é o intercessor tal, não, gente. Quem está diante de nós é o Senhor nosso Deus. Amém? Então, olha bem, Moisés chamou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, porque com este povo você entrará na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, e você os fará herdá-la. O Senhor é quem irá à sua frente. Ele estará com você e não o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, nem fique assustado. Coisa mais linda, gente. Olha isso. Deus está comprometido, gente, com eles. Deus está comprometido com você. Deus está comprometido com cada um de nós. Deus estava dizendo isso a Israel: eu estou comprometido com você. E aí ele está dando essa promessa: eu vou adiante de vocês, eu vou na frente. Porque Deus, ele vai na frente para nos conduzir da melhor maneira. É Ele quem vence os inimigos, é Ele quem abre os caminhos, é Ele quem traz à existência o que não existe. Existia maná na terra? Não. Mas Ele fez isso, né? E a gente precisa acreditar nisso. Essa promessa é feita por Deus, gente. O homem pode nos trair, um familiar pode nos trair, mas Deus nunca vai trair a palavra dele. Ele deu a palavra, ele vai cumprir. Amém? Então vamos lá. Verso 9 do capítulo 31. Moisés escreveu esta lei e a entregou aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Moisés lhes deu a seguinte ordem: ao final de cada 7 anos, precisamente no ano do perdão das dívidas, na festa do tabernáculo, quando todo Israel se apresentar diante do Senhor seu Deus, no lugar que este escolher, vocês devem ler esta lei diante de todo Israel. Reúnam o povo, os homens, as mulheres, as crianças, os estrangeiros que se encontram na cidade onde vocês moram, para que ouçam, aprendam e temam o Senhor, o Deus de vocês, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. E para que os seus filhos, que não a souberem, ouçam e aprendam a temer o Senhor seu Deus todos os dias que viverem na terra em que, passando o Jordão, vocês vão entrar e da qual tomarão posse. O Senhor disse a Moisés: eis que está chegando o dia em que você vai morrer. Chame Josué, apresente-se na tenda do encontro para que eu lhe dê ordens. Assim Moisés e Josué foram e se apresentaram na tenda do encontro. Então o Senhor apareceu ali na coluna de nuvem, a qual se deteve sobre a porta da tenda. E o Senhor disse a Moisés: eis que em breve você vai morrer. E então este povo se levantará. Olha bem, hein? Escuta aí, hein? Então esse povo se levantará e se prostituirá, seguindo deuses estranhos na terra em que vocês vão entrar. Eles me deixarão e anularão a aliança que fiz com eles. Neste dia, a minha ira se acenderá contra eles, e eu os abandonarei e deles esconderei o rosto, para que sejam destruídos.
E tantos males e angústias os alcançarão, que naquele dia dirão: não é verdade que esses males nos alcançaram porque o nosso Deus não está entre nós? Certamente esconderei o rosto naquele dia, por todo o mal que tiverem feito e por terem se voltado para outros deuses. Escrevam para vocês este cântico e tratem de ensiná-lo aos filhos de Israel. Ponham esse cântico na boca de cada um deles, para que me seja por testemunha contra os filhos de Israel. E quando eu tiver introduzido o meu povo na terra que mana leite e mel, a qual sob juramento prometi aos pais deles, e eles tiverem comido, se fartado e engordado, então eles se voltarão para outros deuses. Os servirão e me desprezarão, anulando a minha aliança. E quando muitos males e angústias os tiverem alcançado, este cântico será minha testemunha contra eles. Olha, Deus manda fazer uma música, um cântico, para ensinar ao povo que vai entrar na terra, para que cantem, solfejem ele, os filhos também vão cantar, para que quando eles abandonarem o Senhor, esse cântico seja testemunha contra Israel. Pois os descendentes deles sempre o trarão na boca, vão trazer esse cântico na boca. Porque conheço os desígnios que hoje estão formulando, antes que os leve para a terra que sob juramento prometi. Ou seja, Deus sabia o que eles já estavam maquinando no coração, gente. Assim, naquele mesmo dia, Moisés escreveu este cântico e ensinou os filhos de Israel. O Senhor deu esta ordem a Josué, filho de Num: seja forte e corajoso, porque você levará os filhos de Israel para a terra que sob juramento lhes prometi, e eu estarei com você. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: peguem este livro da lei e coloquem-no do lado da arca da aliança do Senhor, seu Deus, para que fique ali como testemunha contra vocês. Porque conheço a rebeldia e a teimosia de vocês. Porque se hoje, durante a minha vida, enquanto ainda estou aqui, vocês já são rebeldes contra o Senhor, o que vai acontecer depois da minha morte? Reúnam diante de mim todos os anciãos da tribo e os oficiais, para que eu fale a seus ouvidos essas palavras e tome o céu e a terra por testemunhas contra eles. Porque sei que depois da minha morte, vocês certamente se deixarão corromper e se desviarão do caminho que lhes tenho ordenado. Então, nos últimos dias, este mal os alcançará, porque vocês farão o que é mal aos olhos do Senhor, provocando a ira como as obras das suas mãos. Gente do céu. Sabe, eu não sei você, mas ao longo de que eu estou relendo a palavra, vai surgindo no meu coração temor, mais ainda do que eu já tenho. Porque é impressionante como Deus mandou avisar. Você mesmo viu aqui comigo, Levítico, Números, Deuteronômio, o Senhor passa o tempo todo falando a mesma coisa, repetindo bênçãos e maldições. Você viu, né? Você que entrou aí na minha página no Face, eu botei para você o Monte Gerizim, né? O Monte Ebal, aonde eles gritavam, né? Uns para os outros, as bênçãos e a maldição. Ela foi repetida e aqui ainda foi cantada. Olha, se vocês falarem que esqueceram, quando a coisa é cantada, a gente não esquece a música, não é verdade? Foi cantada. Esse homem, Moisés, homem de coração puro, diante do Senhor, que perde o direito de entrar na terra prometida por causa desse povo que era rebelde, desobediente e que tendia para o mal.
E aqui, mesmo Deus falando várias vezes por ele, você morrerá. Você morrerá. Eu acho que se fosse nós, íamos dizer assim, tá, Senhor, para de falar isso, eu já sei que eu vou morrer. Mas Moisés, na verdade, está sendo poupado. Porque Deus, ele vê o todo, a gente vê em parte. Tudo isso que a gente viu aqui era só para entrar na terra. Quando eles entrassem na terra, eles tinham que obedecer os mandamentos. Mas ao invés de obedecer os mandamentos, o próprio Senhor, ele está dizendo, eu já vou preparar um cântico que vocês vão aprender, os filhos de vocês vão aprender, porque vai ser testemunha do que vocês vão fazer. Porque vocês mal vão entrar na terra, vocês vão me abandonar. Meu Deus! A isso me remete, gente, a pensar, né, naquele que serviu ao Senhor, até no altar do Senhor, principalmente se for um levita, né, gente, for um sacerdote, serviu ali no altar do Senhor, e aí deixa o Senhor, e mesmo quando diz, eu estou arrependido, eu vou voltar, não volta de todo o coração, alma e espírito, porque por causa da soberba, tudo que destrói Israel é soberba, altivez, vaidade, pensar que é alguma coisa. Quem pode ser maior do que o Criador, gente? Quem pode ser? Sabe, Deus podia ter dizimado esse povo há muito tempo. Teve um trabalho imenso, comprometeu a vida de Moisés, agora de Josué. E a palavra está aqui nos dizendo, nos alertando, eles vão me deixar. Eles vão me abandonar. Mal. Eles vão entrar na terra. Meu Deus. Aqui diz assim, ó. O finalzinho aqui do verso 29. Então, nos últimos dias, este mal os alcançará, porque vocês farão o que é mal aos olhos do Senhor, provocando a ira com as obras de suas mãos. Eu não sei você, mas eu cada vez tenho mais reverência e temor a Deus. Porque Deus não é homem para a gente brincar com ele, né? Quando você não conhece a palavra, né? O pecado é pecado, mas é acima de tudo ignorância, você ignora. Mas quando você conhece a palavra e não se arrepende, não volta, teu coração às vezes está até lá no mundão, né? Aí diz, não, mas eu tenho que voltar, né? Porque eu já servi no altar do Senhor. Aí você volta, mas o coração está no mundão lá fora. Vai entrar numa terra que manda leite e mel, mas vai entrar numa terra que vai matar você. Porque é isso que a palavra diz. Você tem que escolher se é bênção ou se é maldição, se é vida ou se é morte. É para pensar, né, gente? Tá? Hoje nós terminamos aqui, né, o capítulo 31 e amanhã vamos terminar Deuteronômio. Então, a gente já pode praticamente, né, amanhã a gente já pode declarar, né, que a gente leu Gênesis, que lemos Jó, que lemos Êxodo, Levítico, Números e agora Deuteronômio. Amanhã termina. E até aqui nos ajudou o Senhor. Então nós vamos orar, tá bom, gente? Eu não consigo ver, eu não sei o que aconteceu. Eu não consigo ver aqui o comentário de vocês. Não consigo. Quando eu tento ver aqui o comentário de vocês, ele muda de posição aqui, eu não consigo ver. Não posso nem pedir alguém para me ajudar aqui, me ensinar, né, gente? Porque eu não estou lendo nada, não estou vendo nada. Não estou lendo nada. Só sei que tem, porque eu aqui na parte de cima do meu celular, eu vejo as bolinhas com o rostinho de vocês, mas eu não consigo ver os comentários. Eu não consigo ver os comentários. Queria ver os comentários para a gente orar. Mas eu vou orar e eu sei que Deus, que tanto ouve a mim quanto a você, Ele vai estar vendo aí, tá? Está vendo aí. Se vocês conseguem partilhar aí a tela com os nomes, né? A diaconisa Sônia, eu estou vendo aqui o rostinho dela aqui.
né? E eu vou estar aqui também em concordância, vai erguer a mão aí na sua tela, como eu estou erguendo a minha, né? E o nome das pessoas vão passando para a gente orar pelas pessoas enfermas, né? Então, vamos orar. Deus tem, apesar das frentes frias estarem entrando, né? E por todos os lados, tem uma vindo lá por cima, no Acre, né? No Acre, não, na região norte, né? Tem frente fria entrando na região sul, na região sudeste para centro-oeste, mas Deus tem sido misericordioso conosco aqui. Então vamos seguir em oração? Vamos orar ao Senhor, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Deus, pela tua bondade. Eu quero te agradecer porque tu é Deus que ouve a oração do seu povo. Eu quero te agradecer que o Senhor é Deus que guia o caminho e que nos diz que caminho seguir. E muito obrigado, meu Deus, por o Senhor nos estar dando ouvidos para ouvir, entendimento para entender e olhos para ver, Senhor. Nós queremos viver a plenitude da tua vontade, a plenitude da tua palavra. Mas nós só vamos fazer isso, Senhor, se o nosso coração, no nosso coração, não tiver nenhum espírito de altivez, de soberba, de vaidade, Senhor. Foram essas coisas que derrubaram Lúcifer diante da tua presença. Então tira de nós qualquer altivez que nos faça pensar que a gente é dono da razão, Pai. Porque a nossa razão, ela só é uma, Pai. É te obedecer, Pai. Então, em nome de Jesus, meu Deus, nos dê, Senhor, a condição espiritual de te obedecer. E não sairmos nem para a direita, nem para a esquerda, mas fazermos o que é reto diante dos teus olhos. Por isso, Pai, nós queremos clamar ao Senhor, ao Deus que nos deixa claro pela sua palavra, que Ele sempre nos ajudará, que o Senhor está comprometido conosco, para nos guiar pelo melhor caminho, para nos dar solução, para nos dar vida e para nos dar saúde. Então eu rogo por cada vida, Senhor, cada vida que precisa dessa intervenção soberana. Há inclusive situações, Deus, que o homem não pode ajeitar, como um câncer, como uma dengue ou uma dengue hemorrágica, como uma chikungunya, Senhor. Então, em nome de Jesus, meu Pai, por amor do teu nome, eu rogo por essas vidas, que o Senhor restaure rins, coração, que o Senhor restaure a pressão arterial, que o Senhor faça baixar a glicose, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Vai baixar, dá ordem ao pâncreas para que funcione, dá ordem aos rins para que funcione e joga por terra infecção urinária, pedra nos rins, pedra na vesícula, Senhor. Senhor, cura teu povo, Pai. Senhor, basta uma palavra tua, diz a palavra e os montes se removerão. Então que todo monte de enfermidade, de doença, saia do corpo, caia por terra. Lembra-te, Deus, que a sepultura não te pode louvar, Senhor, mas que te louvem aqueles a quem o Senhor curou, a quem o Senhor libertou. Senhor, eu quero rogar pela vida do Daniel, o esposo da pastora Priscila. Senhor, toca no coração dele, Senhor. Envolve o coração dele na tua mão e faz fechar esse furo, Pai. Faz fechar essas sequelas, Senhor, de convulsões. Em nome de Jesus, joga por terra isso, Senhor. Porque certamente o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Envia uma unção de cura, Senhor. Envia uma unção de cura sobre teu povo, Pai, como água em terra seca, que possamos absorver a plenitude da tua palavra e haja cura hoje, haja cura amanhã, haja cura, Senhor, em todos aqueles que crerem, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, toma tudo nas tuas mãos, Pai. Senhor, nós sabemos que o mundo está de perna pro ar porque o Senhor está voltando. Mas não permita que as águas inundem, Senhor, a Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, Caxias, São João, Belfor Roxo. Em nome de Jesus, Senhor, detém a fúria do inimigo lá no Rio Botas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, pela tua palavra, a maldição vem porque os homens dão legalidade
mas eu quero confessar o pecado, Pai. Senhor, a tua palavra diz que quem confessa e deixa alcançará misericórdia. E eu quero, Senhor, te pedir misericórdia sobre Nova Iguaçu, misericórdia sobre Belfor Roxo, misericórdia, Senhor, sobre Caxias, misericórdia, Pai. E todo o Rio que recebeu oferendas, que recebeu sacrifícios, Pai, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor desligue essa conexão com esses demônios em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, e o Senhor não permita que a gente seja consumido, Pai. Pai, ouve o nosso clamor. Eu sei que o Senhor faz mais do que pedimos e do que pensamos, então vai além, Senhor. Vai além, venha blindar o nosso corpo, do alto da cabeça à planta dos pés. Que todo espírito de enfermidade fuja. Que todo espírito de alergia, todo espírito de gripe, todo espírito de maldição, bata em retirada e não volte mais em nome de Jesus. Quebra toda legalidade, quebra toda maldição, Pai. E cura, Senhor. Cura teu povo, Pai. Cura teu povo, Senhor. Destrói o mosquito da dengue, destrói, Senhor. Destrói lá no início, na lava, Senhor. Manda fogo do céu. Um fogo que o homem não pode ver. Mas quando ele cai do céu, ele destrói todo o poder das trevas. Senhor, que o Senhor paralise essa pandemia. Não porque o brasileiro mereça, mas pela tua graça, pois está escrito, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Atende o nosso clamor, Senhor. Atende, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor vá além do que pedimos e do que pensamos. E que cada um, Senhor, dos teus filhos e filhas, cada um dos nossos leitores, Pai, ligando essa palavra no céu e na terra, seja o alvo do teu agir, ou seja um instrumento do teu agir na vida daqueles que precisam. A palavra está ligada na terra, ela está ligada no céu. Que ela se cumpra em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Poxa, hoje eu não vi aqui seus comentários, né? Não sei o que houve, mas eu tenho certeza que estamos ligados, estamos em concordância. Olha, Deus abençoe sua vida. Amanhã, se assim o Senhor permitir, né? Depois à noite mesmo, né? Depois da cirurgia, peço sua oração, né? Ela vai ser a partir das 9h30. Mas que, se o Senhor permitir, não tiver nenhum problema, eu vou estar aqui fazendo a leitura, tá? Lembrando que nós estamos antecipados de um dia, justamente por causa do dia 9. Mas se eu tiver em condição, nós estaremos aqui, tá bom? Fica com Deus, tá? Ó, beijo da sua pastora, nos vemos amanhã. Amém? A paz.